Bom dia, meus amores que já acordaram para nossa última aula da semana. Boa tarde para você, meu fofucho, que vai ver essa aula só depois do almoço. Olha só, hoje é dia 2 de outubro, nós vamos começar a nossa semana. Então, vamos lá, criançada. Nós vamos corrigir as páginas 47 a 51 de língua portuguesa. Então, português, correção, páginas 57 a 51. Vamos ver. Então, nós vamos ver a formação de palavras com prefixos e sufixos. Então, nós vimos que a Marina estava lá na livraria com a mãe dela, e aí a Marina ficou pensando na palavra livraria e chegou a algumas conclusões. Ela chegou que a palavra livraria vem de uma outra palavra, vem da palavra livro. E de que acordo com o seu significado, nós podemos dizer, então, que essa palavra livro, que vem a livraria, ela é um lugar. Livraria é um lugar. Só que a Marina, né, ela se lembrou de outras palavras semelhantes. Então, vocês tinham que circular essas palavras. Então, era lavanderia, padaria, sorveteria e olaria. A Marina percebeu que há duas semelhanças entre as palavras do quadro acima. Você consegue descobri-las? Para isso, a gente tinha que fazer o que se pede. Pintar as sílabas que se repetem, todas elas. Olha só, o finalzinho, ria, 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 iria. Nós tínhamos que pintar todos os finaizinhos dessas palavras. E aí, completar. Essas palavras possuem a terminação ria, porque elas estão indicando um lugar. Lavanderia de roupas, padaria de pães, sorveteria de sorvetes, olaria que faz tijolos, blocos. Então, era isso que você tinha que fazer nesta questão. Prestem atenção, hein? Algumas das palavras do quadro abaixo apresentam semelhanças. Vamos descobrir quais são as palavras que são semelhantes? Então, nós temos aí cientista, motorista, dentista, analista e jornalista. Se nós pararmos para prestar atenção, todas as palavrinhas vão terminar com o final ista, certo? Ista. Quando a terminação das palavras é a mesma, nós dizemos que elas são sufixos, né? Então, o que há de comum entre elas na escrita? Que todas possuem a terminação ista, sufixo. E elas indicam o quê? Uma profissão. Um cientista, um motorista, um dentista, um analista, um jornalista, são profissões. E aí, como que você responderia à pergunta que a Emília fez? Vamos lembrar a pergunta que a Emília fez? Vamos descobrir. Ah, aqui não vai ter. Mas a pergunta que a Emília fez é se existia outras palavras, né, outros sufixos além de lugares. Sim, né, nós podemos ver que os sufixos não estão relacionados só em lugares, como padaria, sorveteria, e sim também relacionados aqui a profissões. Então, os sufixos podem estar relacionados a profissões além dos lugares. Aí a Marina ficou pensando que a mãe dela havia dito uma palavra também.
supermercado. E essa palavrinha que a mãe da Marina falou, supermercado, vem de mercado, hipermercado ou mini mercado? Supermercado vem de mercado, porque ele quer dizer que é um mercado grande, um supermercado. Então, um mercado grande. E aí vocês tinham que descobrir a coluna da esquerda com a coluna da direita para descobrir outras palavras que são prefixos. Então, eu tenho o superpovoado, eu tenho a sobrecarga e eu tenho o ultramicroscópio. Então, essas palavrinhas super, sobre e ultra, elas vêm antes. Então, elas são chamadas de prefixos. Quando nós observamos as palavrinhas do exercício 7, nós podemos perceber que elas estão indicando o quê? Uma oposição, uma intensidade, porque é muito, ou um lugar. A gente está vendo que é uma intensidade, né? Então, nós temos aqui intensidade. Já o exercício número 9, a professora Fernanda pediu aos alunos que completassem as frases utilizando o quê? Outros prefixos. Prefixos, o que vem antes. Então, vamos ver se você descobriu. Aquela situação que não era anormal, pelo contrário. O contrário, era totalmente normal, anormal. A linha de telefone não estava mais ativa. Como a conta não foi paga por vários meses consecutivos, ela ficou inativa, ou seja, ela foi desligada. Todos sabiam do boato, que o boato foi criado por alguém que não gostava de mentir, mas era preciso o quê? Desmentir aquele boato, né? Para que todos soubessem da verdade. O que ela faz é contra a lei, ou seja, não é legal. Portanto, sua atitude é ilegal. E ao observar os prefixos das palavras que você registrou na atividade 9, podemos perceber que eles estão indicando o quê? Uma oposição, o contrário, uma negação, certo? Você é muito especial. Beijinhos. Nós nos encontramos na próxima aula. Ah, deixa eu te falar uma coisa. Já já você vai ter uma atividade avaliativa para fazer, certo? E a gente se vê daqui a pouco. Bye!